Olá, é bom ter você de volta. Nesse próximo caso, nós vamos examinar uma decisão que considerou inválida a notificação a partir da ausência do número de apartamento da reclamada nesse mandado de notificação. Trata-se do recurso ordinário em ação rescisória 9555, dígito 16 de 2010, cuja emenda na fração de interesse traz o seguinte: os endereços indicados na petição inicial da reclamação trabalhista matriz e constantes da notificação e das demais intimações realizadas nos autos durante a fase de conhecimento estavam incompletos, na medida em que é ausente o número do apartamento da reclamada. Somente na fase executiva, quando o cumprimento pelo oficial de justiça do mandado de citação, penhora e avaliação, é que foi certificado o completo endereço da então ré. O número do apartamento do destinatário da citação é fundamental para viabilizar a regular comunicação acerca da ação trabalhista contra ela ajuizada, pois constitui elemento essencial para sua localização dentro do condomínio em que reside. Ausente esse dado na notificação, portanto, não há como presumir de que a pessoa a quem ela foi dirigida a tenha recebido, o que torna nulo o procedimento citatório. A decisão recidenda, ao considerar válida a citação, violou o artigo 5º 55 da Constituição Federal e 841 da CLT. Então, são alguns aspectos que devemos considerar. O julgamento em ações rescisórias são bastante importantes nesse tipo de irregularidade processual, porque uma vez que a ação rescisória seja julgada procedente, ou seja, tenha seu pedido de rescisão considerado procedente, se tem a medida exata da gravidade dessa irregularidade processual. E às vezes se encontra diante de algumas particularidades como essa, ou seja, um elemento que poderíamos considerar de alguma sorte menor, que seria simplesmente a indicação no mandado de notificação e de eventuais intimações da ausência do número do apartamento da reclamada. É bom lembrar que o entendimento geral é de que uma vez que o endereçamento esteja correto, ou seja, a identificação da parte reclamada esteja correta, presume-se que essa notificação foi encaminhada adequadamente. Consequentemente, a parte reclamada é que deve comprovar de que não recebeu ou não teve conhecimento dessa notificação para que então se possa considerar essa irregularidade. De outra sorte, o que se caracterizou aqui é que havia apenas a indicação do edifício, ausente, portanto, como indicado, o número do apartamento. E essa falha foi considerada como suficiente para caracterizar como nulo o procedimento de citação, ou seja, aquilo que se chama de triangularização da relação processual, e, consequentemente, um dos elementos constitutivos da validade da relação processual não se aperfeiçoou, ou seja, não houve a citação regular, ou, no caso, a notificação regular da parte considerada como ré, então. Nesse caso, o que se entendeu foi que a decisão que entendeu como válida a citação violou o artigo 5º 55 da Constituição Federal. E eu destaco esse aspecto porque se essa discussão viesse em recurso de revista, eventualmente se poderia caracterizar então a violação a dispositivo constitucional que admitiria o conhecimento de recurso de revista na fase de execução. O que se teve aqui, entretanto, foi que o procedimento na fase de conhecimento se desenvolveu com esse vício, ou seja, sem o aperfeiçoamento da notificação e de posteriores intimações, diante da ausência do número do apartamento da parte reclamada, e somente quando houve ato realizado por oficial de justiça é que se detectou que o endereço adequado, ou o aperfeiçoamento da comunicação da parte reclamada acerca do processo e dos atos processuais que se desenvolveram. Se essa circunstância tivesse se resolvido já nos autos da execução, em eventuais recursos produzidos ao tempo da execução, como um agravo de petição e eventualmente o recurso em revista, não se teria que se chegar à ação rescisória. A importância também de examinar algumas ações rescisórias nesse tema, especialmente da execução, é exatamente essa dificuldade que advém do limite ao conhecimento de recursos de revista na fase de execução, ou seja, há necessidade de se demonstrar violação direta e literal de dispositivo constitucional. Nesse caso, um dos fundamentos para o acolhimento do pedido rescisório foi exatamente essa violação, o que de alguma sorte nos indica que esse tipo de vício, esse tipo de irregularidade na notificação, ou seja, a mera ausência do número do apartamento da reclamada, já caracteriza a violação ao artigo 5º 55 da Constituição.
Numa extrapolação que deve ser examinada caso a caso, pode-se imaginar também que uma notificação que não conste o número da casa em um condomínio horizontal, ou seja, em um condomínio de casa, a notificação chega à portaria desse condomínio, mas não consta o número da casa, eventualmente poderia se entender dessa mesma forma, ou seja, que houve a citação não se aperfeiçoou e, consequentemente, o processo não poderia se desenvolver regularmente. Então, deve-se sempre atentar a isso, não se detectou propriamente uma má-fé da parte autora na ação originária, mas esses aspectos devem ser observados, que ainda que haja a presunção de que a notificação postal endereçada corretamente já supre o aperfeiçoamento do ato citatório, os vícios que se verifiquem posteriormente a isso podem dar causa à desconstituição de todos os atos subsequentes a essa irregularidade processual. E mais uma vez eu agradeço pela oportunidade de ajudar você a entender melhor o direito do trabalho e do processo do trabalho. A ementa completa desse julgado, que é melhor indicada para eventuais citações, estará logo abaixo na descrição do vídeo. Eu peço que você deixe seu like, assine o canal e divulgue esse material para outras pessoas que possam ter nele interesse. Mais uma vez eu agradeço e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!